O Banco das Formigas é um lugar absolutamente excepcional. Excepcional e único no contexto da região, claro, no contexto nacional e não só, também no contexto europeu. E porquê é que esse lugar é tão único? Em primeiro lugar, porque sendo um monte submarino, ou seja, uma montanha que se ergue no fundo do mar até cá acima, no caso específico até à superfície. Aliás, o banco outrora foi também já uma ilha, não é? Que neste momento está afundada, restando apenas uns míseros ilhéus, os ilhéus das Formigas à tona d'água, com cerca de 3 metros de altura. Mas sendo um banco submarino, é uma espécie de oásis no meio do oceano que tem a capacidade de atrair uma série de organismos, quer aqueles que estão mais permanentemente agarrados ao fundo, vá lá, como por exemplo corais de profundidade, corais de menor profundidade como os corais pretos, chamados gorgónias também, ou até bancos de algas como não se encontram em nenhuma outra parte do arquipélago. Por exemplo, os frondosos bancos de cistoseira que ocorrem na zona mais do lado do Dolabará, do Recife de Dolabará, que constitui a porção leste do banco, ou os grandes bancos de laminária que foram descobertos há poucos anos e que jazem a cerca de 50, 70, 80 metros na zona intermédia, ou seja, no cone vulcânico hoje afundado do Banco das Formigas. E depois toda esta diversidade de habitats de fundos tem de facto a capacidade de atrair uma série de visitantes que possam ser mais residentes, como espécies emblemáticas como o peixe-cão, o mero ou outras espécies de maior profundidade, mas também e sobretudo convivendo com estas espécies mais tipicamente sedentárias, portanto que vivem na zona, outras espécies que são mais visitantes ocasionais ou durante uma determinada estação do ano do Banco das Formigas. E nela incluem-se animais espetaculares como as jamantas, tubarões martelo, atuns, írios de grandes dimensões, bicudas, etc. E portanto é esta combinação que faz de facto do Banco das Formigas um lugar único. E é também por essa razão que o banco foi considerado já desde a da década de 80 como merecedor de ser reserva regional, mas também, e mais recentemente, ser designado o sítio de interesse comunitário da Rede Natura 2000, ou seja, um local de interesse para toda a União Europeia enquanto local único da sua biodiversidade, neste caso sobretudo marinha, e ainda mais recentemente também uma das 5 reservas marinhas propostas pela região autónoma dos Açores para integrar a rede OSPAR. Desde a sua criação, a reserva tem sido mais ou menos anunciada como um património de valor inestimável para a região e, como disse mais recentemente, também para a Europa. Também é verdade que, e devido às características geográficas da reserva, que fica a distâncias consideráveis das ilhas mais próximas, a sua fiscalização torna-se bastante difícil. E, portanto, como é típico neste tipo de locais, aquilo que conta mais é de facto a capacidade de uma comunidade em perceber o valor acrescentado de uma reserva destas. E, portanto, em vez de, por exemplo, retirar daí algum proveito imediato com alguma pesca, neste caso ilegal, poder fazê-lo com dividendos a longo prazo através de outro tipo de atividades, como sejam, por exemplo, o turismo subaquático, o whale watching ou simplesmente os passeios ao ilhéu, e daí, de facto, por um lado contribuir para a conservação efetiva desta região, deste local único, mas também retirando daí alguns dividendos, inclusivamente económicos, para a própria comunidade, que dela está mais dependente, digamos assim.